Fala pessoal, muito boa tarde para quem for chegando. Boa tarde a todos. Deixa eu já convidar todo mundo aqui. Convidar o pessoal. Quem for chegando já vai clicando, já vai convidando, já vai chamando todo mundo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, que hoje a gente vai falar dos 5 erros mais comuns que as empresas cometem, tá? Os 5 erros mais comuns cometidos pelos licitantes. Só aguardar o Rafael Ícaro chegar. Quem puder escrever aí, por gentileza, o tema da live, ficarei muito grato. O tema da live vai ser... Fala, meu irmão! Fala, Eita, tá me cortando aqui, deixa eu tô na subir aqui área. para eu ficar certinho. Prontinho, prontinho. Quem puder colocar o tema da live aí, por gentileza, porque tá difícil aqui para eu conseguir manusear tudo aqui. E o tema da live de hoje são os 5 erros mais cometidos pelos licitantes. Fala, meu irmão, e aí, como é que tá? Como que estão as coisas? Vamos pra cima, tudo na paz, graças a Deus. Mais uma live aí. Tem tempo, hein, que a gente não faz uma live juntos. Caraca, tem mesmo. A gente se encontrou nas mentorias, né? A última mentoria. E para quem não sabe, para quem não sabe, não, já dá para ter uma ideia, né, de como que são as coisas, né? A mentoria é marcada para ter uma determinada hora, né? E quando eu estou na mentoria, a mentoria sempre extrapola. É verdade, é verdade. Mas é bom, que dá É conteúdo, mais dá conteúdo. resenha. Isso é ótimo. Fala, pessoal, boa tarde, Juliana. Boa Boa tarde, tarde a todo mundo Diego, que está Gilson, chegando. Sara, Thelminha. Vamos mandar no aviãozinho, já mandei para um monte de gente aqui, mandando para amigo, inimigo, para todo mundo. Ó, a Ieda botou, olha a caneca, Antônio, olha a caneca do Antônio. A Eu tô Ieda sem a estava minha na, aqui. na, na, na última mentoria, ela sabe do que eu estou falando. Eu tô sem a minha Pessoal, caneca aqui. Hoje eu tô na garrafa. eu pedi por gentileza, eu estou tentando colocar aqui, o meu celular ele está com uma fonte muito pequena, eu quiçá estou conseguindo enxergar, digitar aqui. Quem puder colocar, coloque aí por gentileza, que eu vou fixar aqui o tema da live, já aproveita e já faz a sua propaganda, você vai ficar aqui fixado até o final da live. Que é o seguinte, ó, o tema da live é os 5 erros mais cometidos pelos licitantes. Então, quem tiver aí, já clica aí, já coloca o tema da live, por gentileza, que ou eu ou o Rafa já vamos fixar aqui para vocês. Boa tarde a todos. Quem for chegando, já vai clicando, já vai convidando todo mundo, já vamos iniciar. O Vamos pra primeiro cima. erro, né, Rafa? Em especial, é o que a gente mais vê. E eu vejo muito, principalmente antes de iniciar a sessão, né? Antes do início da sessão, eu vejo muito esse erro, que é o seguinte: não saber diferenciar o decreto 10.024 das outras regulamentações. Esse é o primeiro erro, é um erro muito comum, né? A gente sabe que no decreto 10.024 houve algumas mudanças, tá? Não sei se alguém colocou no comentário o tema da live, mas se puderem colocar por gentileza, ficarei muito Eu grato. acho que tá aqui, ó. Acho que a voz da consciência ou as vozes da consciência colocaram. Peraí, eu não estou Licitante. conseguindo ver, Rafa. Não Eu não tá? sei o que está acontecendo no meu Instagram. Vê se você Ó, consegue fixar. A Sara colocou aí, ó, da Almeida Licitações. Eu não consigo fixar porque eu tô embaixo, Já só está você. aqui. Aliás, assim que terminar a nossa live, a próxima live que eu terei será exatamente com ela. Então, todos estão convidados. Assim que terminar essa live, a gente vai para lá. Inclusive, a gente vai falar dessa questão do decreto 10.024. Vamos falar de bastante detalhes. Vamos falar de pregão eletrônico. Então, estão todos convidados. Assim que terminar essa live, corre lá ao meio das licitações. Corre também no Licitação da Depressão, que será por lá. Mas, por enquanto, a gente vai falar desses erros. E por que eu falei, né, Rafa?
que eu vejo isso sempre antes do início da sessão. É quando eu recebo os pedidos de esclarecimento e os pedidos de impugnação intempestivos. Esse é o primeiro, é clássico esse. É quando, porque o que aconteceu? No decreto anterior, os derivados do 5450, nós tínhamos 2 dias, até 2 dias antes da abertura do certame para impugnar ou solicitar o esclarecimento. E com o decreto 10024, isso mudou. Isso mudou. Então, são 3 dias antes. Então, quem não se atenta a isso acaba tendo problemas antes mesmo de iniciar o certame, antes mesmo de iniciar o certame. Fora outros problemas, como, por exemplo, o Rafa tem muito mais propriedade do que eu para dizer, licitações de estatais, tem um regimento próprio. Pelo Banco do Brasil, você vai ter ali 10024, 5450, tem que tomar cuidado, será que eu posso ou não posso identificar minha empresa? E por aí vai indo, irmão, a palavra está com você. Muito bom, Antônio. Essa observação você vê, né? Dentro do primeiro erro, que é a questão da regulamentação, tanto do 10024 com os demais regulamentos, né? Os municipais, estaduais e tudo mais, já possui vários erros, né? Você já citou um, que é o quê? A questão do pedido de esclarecimento. Se você perder o tempo ali, você já perde a oportunidade, porque se o pregoeiro não responder, né? Imagina, você recebe ali fora do prazo, você não tem necessidade de responder. Outra questão que você já mencionou, a questão mesmo de estatal, né? A estatal ela não está obrigada a utilizar o decreto 10024. Ela pode utilizar o decreto 10024. Então, a estatal ela tem o seu regulamento, né, a sua legislação própria, que é a 3303, e tem cada estatal o seu regulamento interno de licitações e contratos. Então, se você for participar de uma licitação em relação à estatal, você tem que verificar isso. E uma coisa que tem que ser levada em consideração é o seguinte: se eu for participar do Comprasnet, eu estou engessado ao decreto 10024. É estatal, se não for, você acaba estando engessado na questão de vários parâmetros, como prazos, né, de sistema, prazos sistêmicos, documentação de habilitação e tudo mais. Isso tudo eu estou preso ali ao decreto 10024. Agora, se eu for para outros sistemas, como, por exemplo, licitações E, que o Antônio domina como ninguém, BLL, outros portais eletrônicos, o que vai acontecer? Ele vai dar duas opções do órgão aderir, ou ao decreto 10024, ou ao seu decreto municipal, ou decreto estadual que foi regulamentado conforme o decreto anterior, que é o 5450. Então, isso é crucial para você já participar sem errar na licitação. E o que a gente vê muito, né, Antônio? Às vezes é baixar um edital de licitação, de pregão eletrônico, no qual ele menciona o decreto 10024, mas aí no decorrer do edital, ele já volta atrás. Ele fala, não, você tem que apresentar o documento de habilitação posterior, só do arrematante. Então, tudo isso você já tem que identificar. Por isso que você tem que dominar, de alguma maneira, né, as duas regulamentações, né? Pelo menos o decreto 10024 e, no caso, as demais regulamentações que são conforme o decreto anterior, que só era exigido, por exemplo, a documentação de habilitação do arrematante. Agora, se você for participar de um pregão eletrônico pelo decreto 10024, não. Vai ter que apresentar todos os seus documentos até a data e hora do certame. Né? E parece óbvio, né, Antônio? Porque a gente sempre fala disso, tem tempo que a gente não faz live junto, né? Mas a gente sempre fala disso, ou num post, numa brincadeira, né? num meme e tudo mais. Só que tem muita gente nova que está chegando para esse mundo de licitação e não sabe. Inclusive, olha, parece sacanagem. Eu recebi ligação de um contador hoje, tá? De um contador, me perguntando isso. Olha, eu quero participar de uma licitação de contabilidade, um pregão eletrônico de contabilidade, de um conselho, e eu preciso saber o seguinte: eu preciso apresentar a documentação até a data e hora do certame ou posterior? Porque eu posso conseguir a documentação depois. Eu falei, olha, você vai participar de uma licitação por um conselho no portal Comprasnet, onde ele está seguindo o decreto 10024. Então, toda a documentação você deve apresentar até a data e a hora do certame. Perfeito. Olha o Rodolfo aí dos Anjos. Rodolfo aí, grande Rodolfo, em todos os sentidos. Rodolfo, a gente tem que marcar aquela live especial. Eu sei que é muito corrido, sei que você também tá com a todo vapor aí, a gente está acompanhando sempre aí, mas a gente tem que marcar. Vamos ver se em breve a gente marca essa live aí, todo mundo junto,
Fazer uma A live gente vai fazer uma live top aí com todo mundo, Rodolfo, com a Flávia. a Vamos chamar o Flávia, pessoal aí, Flávia vai ser também, top. top demais. Bom, vamos lá, né? Então, é igual você fala, né? Tem coisas que parecem que são óbvias, mas o óbvio tem que ser dito, sempre. Quem está chegando agora, já clica no aviãozinho, já convida todo mundo. Hoje a gente está falando dos 5 erros mais cometidos pelos licitantes. Já vamos para o segundo erro, que é a questão de não calcular a proposta final antes do certame. Né? E isso é algo que às vezes você olha e você fala assim, cara, mas isso não é um erro. Tá. O que acontecia muito, né, Rafa? Um pregão presencial. Você que participa de licitação há muito tempo participou de pregão presencial, óbvio. E lá no pregão presencial, o que acontecia? Sempre tem aquele licitante que pega o telefone e fala assim, senhor pregoeiro, eu posso fazer uma ligação? E aí ele vai ligar lá na empresa, vai conversar para ver se ele tira o chorinho e tudo mais. E, geralmente, no pregão presencial, o que acontecia? Quando ele fala, posso ligar? O pregoeiro dava um tempo, esperava ele fazer a ligação dele, vir, voltar com o valor, se ele conseguiria ou não cobrir. Em geral, é assim, né? No presencial. Poucos são os pregoeiros que vão olhar e vão falar assim, cara, não vai ligar não. É o seu preço aí, acabou. Você não vem com a sua planilha, com o seu mínimo? Poucos serão os pregoeiros assim. Só que o que acontece? No pregão eletrônico, isso não vai acontecer. Então não tem como. Ah, mas eu não vou precisar ligar, eu estou dentro da empresa. Sim. Só que o fato de você ligar ou não ligar é irrelevante. Porque o que ele fazia? Ele simplesmente ligava para a empresa, conversava com alguém que provavelmente ou possivelmente estava com uma planilha de preços ali, que fazia o cálculo na hora para ele e falava: olha, tá bom, dá para a gente ter mais esse chorinho aqui. A gente já ganhou uma quantidade de item legal, maravilha, dá para ter esse chorinho aqui. No pregão eletrônico, isso não vai acontecer. Porque ele é muito dinâmico. Imagina que você está no aberto e fechado e você tem 2 minutos para dar lance. E não é só um item, são vários itens. Por exemplo, no Licitações ele abre 10 itens por vez. Dependendo do sistema, abre até 50 itens por vez. Né? E se você tiver que parar para calcular na hora o seu mínimo ali para você poder dar o seu lance, você vai perder aquele item, com certeza. Ou você pode até não perder para outra pessoa, mas você vai perder para o próprio sistema, porque você não vai ter tempo hábil para digitar o seu valor ali. E mais, para quem usa tecnologia, né, Rafa, igual o sisteminha da Forset, por exemplo, você seta ele, você deixa ele, não tem como você depois ficar modificando. Até tem, mas você vai atrapalhar toda a sua estratégia que você já configurou no seu sistema ali, no seu robozinho de lances, enfim. Então, calcular o preço antes do certame é essencial, Rafa. Pô, você sempre bate nessa tecla. E diga mais um pouquinho por que é essencial isso. Porque, aliás, tem coisas que não estão no nosso domínio, né? Por exemplo, frete, entre outros. Irmão, tá com você. Exatamente, Antônio. Eu sempre oriento, né, aos mentorados, aos alunos, nas lives e tudo mais, que o cálculo do preço final ele tem que ser feito de forma antecipada. Por quê? Quando você está no certame, a única coisa que você tem que se preocupar é em dar o lance. Né? Quando eu falo que licitação, né, lidar com licitação não é só licitação, e eu falo muito sério. E muita gente, muitas pessoas não acreditam. Na verdade, quando você está participando de um certame, principalmente para quem está começando e tudo mais, tem muita ansiedade, né? Uma adrenalina muito grande, dar o lance, tudo mais, você querer ganhar. E aí foi o que você falou, participa de um certame com 30 itens, com 20 itens abertos ao mesmo tempo, mesmo com os modos de disputa atuais, né? Tanto aberto quanto aberto fechado, que tem um tempo ali, que você sabe que o aberto vai renovando, o aberto fechado são 15 minutos para dar lance, mas depois tem um aleatório, mini aleatório. Então, tudo isso, você tem que ficar se preocupando só no lance. Então, calcule o seu preço antecipadamente. Calcule o custo do produto, o custo real do produto, né? Se for produto, ou então o custo do serviço. Inclua todas as variáveis, todos os demais custos, como imposto, despesa administrativa. Foi o que você falou, se tem frete, se for algum tipo de transporte, se tem frete, inclua o frete. Né? Tudo isso deve ser incluído no seu preço. E muita gente fala assim, Antônio, poxa, baixei uma licitação aqui de forma sigilosa. E aí? Não vou nem participar. Eu vou perder tempo com isso? Participa. Você tem que saber calcular o seu custo. Se você vai participar de uma licitação que seja com valor aberto ou seja com valor sigiloso, você tem que saber o seu custo.
Você não pode se parametrizar conforme o edital de licitação. Você precisa saber o seu custo. Se você não sabe o seu custo hoje, provavelmente você está tomando prejuízo, seja na licitação pública ou seja na iniciativa privada. Você não pode se parametrizar com o edital de licitação. Você tem que saber o seu custo final, seja produto, seja serviço. Sabendo o seu custo final, aí você vai ver aquela licitação. Se ela tiver com valor aberto, né, um valor lá disponibilizado, estimado, aí você vai falar, olha, eu consigo participar, dá para eu ganhar, dá para eu brigar, tem uma gordura. Agora, se não tiver, você vai participar. E assim que encerrar a etapa competitiva de lance, o órgão, ele vai, através do pregoeiro, ele vai disponibilizar o valor estimado. E aí você vai verificar, eu consigo baixar, eu não consigo baixar, ou então eu estou abaixo do estimado aqui, para mim está ótimo. Então você simplesmente vai ter muito mais assim resultado através disso, através de você calcular o seu preço antecipadamente e saber o seu preço antecipadamente, tá? Isso, é claro, vai para os licitantes, né, Antônio? Pessoal que trabalha com consultoria, assessoria, analista, isso não é trabalho de vocês. Isso é trabalho das empresas que vocês vão assessorar. Exato, exato, Rafa. E é até uma coisa interessante, você estava falando ali, eu estava pensando, e isso é para a vida. Porque imagina o seguinte, vamos supor que o Antônio é um pedreiro, o Antônio é pedreiro, né? Quando o Antônio vai instalar, vamos supor que o Antônio vai instalar piso. Ele vai instalar um piso ali, um porcelanato, um cerâmico, enfim. O Antônio já tem que saber qual que é o preço dele. Qual que é o preço do Antônio? Quanto que o Antônio cobra um metro quadrado, né? Agora, se o Rafael Ícaro diz que vai me pagar R$ 100, se o Rafael chegar para mim e falar assim, eu pago no máximo R$ 100 para você colocar piso aqui, é uma situação, porque aí eu olho, por exemplo, o meu preço é 50. O Rafael está falando que vai pagar no máximo 100. É uma situação, mas eu sei que o meu preço é 50. Não eu esperar o Rafael chegar para mim e falar assim, Antônio, olha, o que eu posso te pagar, cara, é R$ 30 o metro. Aí eu olho, calculo os metros e falo assim, não, dá para eu fazer? Não é assim. Eu já tenho que saber. O meu preço é 50. O meu preço é 50. Ok? A hora que o Rafael chegar para mim e falar assim, Antônio, olha, eu consigo pagar 30. Eu vou olhar para ele e vou falar assim, olha, Rafa, infelizmente R$ 30 está incompatível com a qualidade do meu trabalho. O meu trabalho é 50. Se você conseguir fazer, eu vou meço para você e te dou o orçamento. Se você não conseguir fazer, eu nem vou perder meu tempo. E assim é um edital que mostra o valor, que aí você já sabe que o seu valor, o mínimo que você consegue é 50, e eles estão pagando 30, eu nem vou participar. E outra coisa é o edital que não mostra o valor, que é, por exemplo, o Rafael tem na cabeça dele que ele pode pagar até R$ 100, né? Mas ele não falou para mim ainda, então é caráter sigiloso. E eu vou lá e dou meu preço. Vou dar um pouquinho a mais, se ele chorar, chega no 50, dou 65, sei lá, 60, e vamos lá. Se ele chorar, eu chego no meu 50. Mas eu tenho que saber que o meu mínimo é 50. Simples assim, pessoal. Você já tem que saber, para não ter problemas. Porque tem uma coisa que, quando a gente trabalha com serviço, que é custo de oportunidade, você tem que saber disso. E quando a gente trabalha com produtos, a gente tem que entender que às vezes é até muita presunção da minha parte como pregoeiro falando isso, mas devido à minha formação e todo esse tempo trabalhando com licitações, a gente acaba pegando, né? E até na minha formação como engenheiro, eu aprendi isso. Então, você tem um custo. Imagine o seguinte, eu compro do Rafael Ícaro e falo para o Rafa, Rafa, você não me dá 40 dias para pagar? O Rafa olha para mim e fala assim, não, beleza, eu te dou 40 dias, só que não tem como eu te dar 40 dias do nada, né? Me dá um cheque aí que eu vou adiantar seu cheque, passar para frente e te dou os 40 dias para você pagar. Só que o banco vai cobrar do Rafael. Óbvio. O banco não vai adiantar para o Rafael de graça. E o Rafael vai fazer o quê? Vai repassar para mim. Então eu já tenho que saber disso. Porque tudo isso vai diminuir minha margem. Aí eu tenho que saber que eu tenho transportadora. Eu tenho que saber que tem outros custos. Eu tenho que saber que o órgão público pode atrasar e eu vou ter que arrumar dinheiro em algum lugar para poder honrar meu compromisso. E por aí vai indo. Então você já tem que saber seu preço antes de participar. Não adianta eu participar, igual a gente já viu, né, Rafa? Já tem pessoas que perguntaram para a gente, eu venci a licitação e agora eu estou procurando fornecedores para eu poder comprar o produto agora, Antônio. E entregar. Outras vezes, gente, vocês sabem qual transportadora que faz frete para tal lugar? Cara, como assim? Você vai participar? Não, já participei, tem que ser para ontem, o órgão público já deu empenho. Poxa, como assim, cara?
Como assim? Você não Nem viu cotou o isso frete. antes? Nem cotou o frete. Você consegue, Antônio, por exemplo, quando você vai comprar a gente está falando de material, claro, né? Frete. Então, quando você vai comprar um material, seja qualquer quantidade, né? Qual quantidade que seja e tudo mais, sei lá, eu vou comprar, não vou falar notebook, não, mas vou comprar 20 carregadores de celular. 20 carregadores cabem numa caixa, né? Numa caixa pequena e tudo mais. Você consegue entrar em contato com o seu fornecedor, se você não tiver isso no estoque, verificar qual é a medida que ele vai enviar aqueles carregadores. E com essa medida, você vai, e o peso e tudo mais, você vai entrar em contato com a transportadora e vai fazer a cotação. Olha, eu quero enviar de tal lugar para tal lugar. Né? E você consegue também fazer a triangulação, né? Você consegue entrar em contato com o transportador, entrar em contato com o fornecedor e fazer essa entrega direta e tudo mais. Mas tudo isso é uma comunicação. E você falou disso, quando você estava falando, antes de você mencionar essa coisa de, ganhei, agora vou procurar fornecedor e vou procurar transportadora. Aconteceu isso algumas semanas atrás, não é aluno, né? Por coincidência, não é aluno, né? Ele entrou em contato comigo, Rafael. Ele sabe que eu atuei muito tempo no mercado de ar-condicionado, né? Tanto de manutenção quanto de venda. Rafael, eu preciso de um fornecedor aqui de equipamento split. Aí eu falei, poxa, beleza, eu vou conseguir aqui uns contatos para você e mandei para ele. Ele, não, porque eu ganhei aqui uma cotação eletrônica e agora eu vou comprar. Aí, você já ganhou a cotação e agora que você está cotando o preço? Ele, não, mas dá para fazer. Né? E é sempre assim, dá para fazer. Né? E será que deu mesmo para fazer? E se não der? Então, assim, tem que ter a consciência e tem que saber trabalhar com licitação. Né? Não só com licitação, como qualquer tipo de negócio. A IEDA colocou aqui um pouco, né? Se a empresa não sabe o seu custo, ela está fadada à falência, a ter realmente prejuízo. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Infelizmente, tem que ficar atento a isso, tem que se conscientizar e saber trabalhar da forma correta. Não, eu vou dar um exemplo básico aqui, irmão. Um exemplo básico de economia doméstica. Aqui em casa a gente tem 2 carros, né? E aí, por alguns motivos, a gente ia vender um carro, que é um carro um pouco menor, né? E iria ficar com o maior um pouco. Beleza. E essa semana mesmo, do feriado até sexta-feira, até domingo, eu estava em uma imersão, né? Óbvio, tomando todos os cuidados, mas era uma imersão presencial e tudo mais. E eu fui, né, na cidade aqui ao lado com o meu carro, que é o carro maior que a gente iria ficar. E eu percebi que o que eu gastei em 4 dias daria para eu rodar quase 8 com o outro carro. Aí eu parei, pensei e falei assim, cara, não faz mais sentido eu me livrar desse, porque esse daqui tem um custo bem maior do que o outro. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso é uma das coisas que você tem que analisar como empresário. Você tem que saber, quando você está fazendo o negócio, o que é mais vantajoso, que vai de encontro com o que a Ieda falou. Porque imagina o seguinte, imagina que eu tenho que usar todos os dias este veículo. Ele está gastando o dobro do outro. Então imagina, com o preço que está o combustível hoje, se eu gastar R$ 400 com um, o outro eu vou gastar 800, ou seja, eu dobrei o custo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está precificando para participar de licitação. Tá? Bom, vamos lá para mais um tópico. O terceiro, que é a questão de não ler o edital corretamente. A gente fala isso no primeiro. Essa é velha, né? Não, sim, e a gente fala isso no primeiro, na primeira mentoria do Performance. Na primeira mentoria do Performance Águia, a gente fala isso. A gente dá os atalhos de como que você vai ler um edital, como que você vai analisar o edital, todas essas questões para conseguir ter sucesso. Cara, o edital é a regra do jogo. E, Rafa, já me deparei muito com isso. E você chegar para o licitante e falar assim, cadê tal coisa? E ele olhar para você e falar assim, mas você estava pedindo isso no edital? Como assim? Como assim? Não estava pedindo? Não, eu inventei do nada. Eu estou aqui, olhei para você e falei, eu quero. Do nada, me desceu aqui, eu psicografei o item e coloquei aqui. No seu edital não tinha, mas no meu impresso tem. Entendeu? Então são coisas... Não, acontece muito, acontece muito. E eu achei que isso ia ficar limitado ao presencial. Tá? Eu achei que isso ia ficar limitado ao presencial. Porque você está lá tete a tete com a pessoa,
e a pessoa não tem muito o que fazer. Ela vai ficar quieta, vai fingir que não viu você falar, vai dar uma de surda, ela tem que responder. E a resposta mais comum que você ouvia era: tinha isso no edital? Eu achei que ele ia ficar por aí. Mas, pasme, e para minha dor no coração, no eletrônico acontece também. Várias e várias vezes. Você pede algo ali pro licitante, ou você está conversando ali no chat, falando ali, e ele pega e responde: senhor pregoeiro, tinha isso no edital? E você fica meio tipo, poxa vida. Não, ou outra, né, Antônio? A gente recebe dúvidas também, por exemplo, assim, que é uma fórmula mágica, né? Por exemplo, Ah, olha, sim. estava lá no edital a exigência de apresentar o documento tal, mas eu não apresentei. Será que eu consigo sair dessa? Cara, mas estava na exigência da habilitação, está dentro da legalidade, e você deixou de apresentar por quê? Ah, porque eu não li o edital corretamente. Ah, porque eu não vi isso. Ah, porque eu não atentei aquilo, né? Então, assim, tem que saber ler o edital, tem que entender que existe a habilitação, tem que saber também das nuances do seguinte: às vezes, algumas exigências estão lá no termo de referência, entendeu? Por exemplo, de qualificação técnica, eu estou vendo isso assim constantemente. Exigências de qualificação técnica no termo de referência e sem É a parte mencionar diferente. no item de habilitação, entendeu? Então, assim, fique atento a isso. Ah, Rafael, pode, não pode? Não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do seguinte, que você precisa ler o edital da forma correta. Você precisa entender ali se é uma boa oportunidade e depois você precisa dominar o edital, porque senão acontece o que o Antônio falou. Você vai participar de uma licitação, seja o Antônio, seja qualquer outro pregoeiro, pregoeira, vai simplesmente te inabilitar, porque você deixou de apresentar algum documento. Ou vai te desclassificar, porque você não se atentou à questão das horas que você tinha que apresentar a sua documentação atualizada, né? A sua proposta atualizada. Um erro clássico também, Antônio, é o seguinte: às vezes tem prazos diversos para você apresentar o documento complementar Uhum. e um prazo diverso para você apresentar a sua proposta readequada, Atualizando. tá? E o edital, né, ele acaba trazendo esses dois prazos e você não se atenta, que você que está lendo, né, o edital não acaba não se atentando. Outro erro clássico também, que não ocorre tanto, mas ocorre, é a questão dos e-mails, né? Então, por isso que a gente tem que ler. O e-mail, para você enviar a proposta readequada, é um e-mail. O e-mail, para você enviar impugnação e esclarecimento, é outro e-mail. Um e-mail para você agendar sua visita técnica é um outro e-mail. E você acaba não se atentando a isso e acha que o órgão público, através do servidor, não te respondeu, né? Ah lá, é tudo igual, não me respondeu. Mas você enviou para o e-mail correto? Você enviou para o caminho correto? Né? Tudo isso, Antônio, é o quê? São experiências que eu realmente passei e vou passando ao longo desse tempo, né? De experiência em licitação. Isso que eu falei do e-mail é algo que eu passei. Eu fiz errado lá em uma licitação e passei por isso. Então, a partir daquele erro, eu não erro mais. Então, eu já vou direto a procurar os e-mails. A questão dos prazos. Eu não passei essa situação, mas vi nos editais. Então, se situações que se eu vi nesse edital, é porque outros editais podem ter também uma situação parecida. Então, tem que ficar atento e tem que saber ler o edital corretamente. Tem que dominar o edital. Se deixar ele te dominar, meu amigo, vai vir concorrente, vai vir pregoeiro, equipe de apoio, vai todo mundo te engolir nas licitações. Aí ainda colocou aqui, ó, que todos os anexos fazem parte integrante do edital, como de fato é verdade. Então, tem coisas também, né, Rafa, que às vezes você não vai encontrar nem no edital, nem no termo de referência, você vai encontrar na minuta do contrato ou na minuta da ata. E depois chega na hora, você fala assim: ah, mas isso daqui eu não sabia, mas como você não sabia, você não leu o edital? Ah, mas não está no edital, nem no termo de referência. Você leu a minuta contratual? Na minuta falava. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. E outra, os editais não são padronizados, não adianta. O edital de um município vai ser totalmente diferente de um outro município, que vai ser totalmente Exato. diferente de uma estatal. E às vezes até órgãos da mesma esfera, por exemplo, você pega um órgão federal que tem edital diferente de outro órgão federal. Você pega um órgão estadual que tem edital diferente de outro órgão estadual. Então isso varia muito, tá? Agora, existem alguns pontos chaves que todo edital tem, é obrigado a ter, é obrigado a ter. Inclusive, na primeira mentoria, a gente fala quais são esses pontos chaves.
Todo edital tem que ter. Você precisa ler o edital inteiro? Seria bom, mas a gente sabe, ninguém vai. A gente não tem tempo para ficar lá lendo um edital de 50, 60, 70 páginas, mas tem alguns pontos chaves que você tem que ler. E é só você dar um Ctrl L para pesquisar, um Ctrl F, um Shift F3, não sei, depende de onde você está olhando, se é no navegador, num PDF, num Word, enfim. Você dá um localizar e digita as palavras que você vai encontrar. Existem palavras-chave que você vai encontrar e pontos chaves no edital. Independente de onde ele esteja, se está no corpo do edital, no termo de referência, na minuta contratual, não interessa onde que está, mas tem que estar no edital. E se não tiver no edital, você pede esclarecimento. E é exatamente isso o que um licitante águia faz, né? É otimizar, buscar ali os elementos que são necessários para conseguir ter sucesso e não ser inabilitado ou desclassificado de uma licitação. Vamos para o Antônio, outro, que é não acompanhar. Sim? Olha só, a Márcia Souza colocou uma coisa muito importante aqui nas mensagens. Ó, pessoal, tem muito edital com erros também. Eu costumo dizer que 95% dos editais publicados eles possuem erros. Alguns erros maiores e outros erros menores. Né? É por isso que muito mais importante você sempre esteja estudando, você sempre esteja se capacitando, né? E a gente vai falar disso já já. Então, realmente, muitos editais possuem erros. Por isso que você tem que dominar o edital. Então, se você visualiza algum tipo de direcionamento, algum tipo de ilegalidade, irregularidade, você tem que impugnar para você adequar, de alguma forma, aquele edital dentro da legalidade. Agora, se você não toma nenhuma atitude, se você não sabe nem analisar o edital, se você não sabe identificar esses erros, como que você vai impugnar? Como que você vai entender ali o que está errado, o que está certo? Perfeito. Então, a gente já vai falar disso. Mete bronca Perfeito. Aí, amigo. Bom, o quarto erro, que é muito comum, é a questão de não acompanhar o chat da sessão pública. O que eu vejo muito, isso acontece sempre. Está no nosso grupo do Telegram, acontece. No Instagram do Licitante Águia, no Instagram do Licitação da Depressão, no Instagram do Rafael Ícaro. Sempre, nos grupos que a gente participa, outros grupos que a gente participa aí pelo WhatsApp, afora, nos grupos de discussão, sempre tem aquela pessoa falando assim, gente, duas coisas que pedem sempre, né? Uma é essa questão que eu vou falar agora e o outro é a questão do modelinho. Primeiro, não existe modelinho. Não existe modelinho, não tem um modelinho. O que existe é você narrar os fatos e fazer a defesa. Mas o que a gente sempre vê é, gente, tem um modelinho de defesa porque o órgão tal convocou a gente para apresentar a defesa porque a gente não respondeu o chat, ou porque a gente não acompanhou o chat, ou porque ele pediu alguma coisa no chat e a gente não apresentou. Veja, pessoal, veja, o chat ele faz parte integrante do processo. E a própria legislação diz que tudo que for relacionado ao processo deve ser feito pelo chat. Então, veja, se o pregoeiro te convoca pelo chat e ainda te manda um e-mail, ele é um pregoeiro super gente boa. Sem falar que ele está correndo um risco, porque a legislação não diz isso. Mas ele é um pregoeiro super gente boa. Porque a legislação diz todos os atos oficiais daquele certame devem ser feitos pelo chat. Então, se você não acompanhar o chat, o que vai acontecer muito? Às vezes o pregoeiro vai te chamar para negociar, para fazer a negociação, o seu preço está acima do estimado, você não responde, o que o pregoeiro vai fazer? Ele vai te dar um prazo, respondeu? Bem, não respondeu? Tchau para você, próximo. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro esperando você responder. Tá? Infelizmente é assim. Ah, mas tem pregoeiro que entra e some. Sim, tem pregoeiro que entra e some. Ah, tem pregoeiro que aparece do nada. Sim, tem pregoeiro que aparece do nada. Ok. Acontece. Não vamos negar, não vamos... Acontece. Só que é sua obrigação acompanhar o chat. É sua obrigação acompanhar. É claro que a gente trabalha, né, Rafa? A gente sempre orienta os pregoeiros a serem coesos, né? Porque ninguém tem bola de cristal e também não vai ficar o dia inteiro ali esperando o pregoeiro aparecer e tal. Mas você tem que acompanhar o chat. Você tem que acompanhar o chat. E algumas vezes você não acompanha o chat porque você nem sabe de onde está o chat. E aí vai entrar numa outra situação que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas, Rafa,
Mete bronca, meu irmão. Essa questão do chat aí é uma das coisas que a Cara, gente mais vê. E eu nem quero falar, para a gente não ter problemas, mas eu já vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Órgão federal, em sua maioria, não tolera isso. A maioria dos órgãos federais vão lá, vão te suspender no CICAF, nem que seja por 30 dias, 40 dias, em casos mais graves, vão até te considerar inidôneo. Então, cuidado. exatamente, Antônio. Essa coisa do chat é clássica, né? Então, assim, quem nunca passou por isso, por situação parecida? O GC Licitações até colocou aqui, ó, contratei uma empresa para fazer esse acompanhamento, tem 19 em andamento e tudo mais. A gente fala muito da Forset Licitações, eu Sim, utilizo a a Forset Forset tem. Licitações, que já me salvou diversas vezes também. Na verdade, não é que me salvou, né? Porque realmente é uma empresa de qualidade. Então, eu confio 100% nela. Na Forset Licitações, então, ele simplesmente, se acontece alguma coisa num pregão eletrônico que eu estou participando, eu recebo via mensagem do celular e eu recebo via e-mail, né? Além que se eu tiver com o aplicativo aberto, eu vou receber a informação também, com o site aberto, né? Com o login aberto eu vou receber. O chat da sessão pública é clássica, né? Isso que você falou da penalidade acontece sim, acontece muito. Você acha que não vai receber daqui a um ano, você recebe uma notificação, tá? Existem órgãos que não perdoam, tá? Principalmente federais e estatais. Órgãos estaduais e municipais, não sei, mas pode ser que você receba também. De repente, de uma prefeitura, de repente, de um órgão do Estado, uma faculdade, alguma coisa assim. Então, fique atento ao chat da sessão pública. Se você não tem como investir numa tecnologia, fica tranquilo, não tem problema. Mas acompanhe o chat da sessão pública, porque você vai estar sujeito aí a algum tipo de sanção, algum tipo de penalidade, né? Então, os órgãos, João Antônio, realmente não estão perdoando. E não tem que perdoar mesmo, senão realmente, né, vira uma bagunça. Né? Vira uma bagunça, vira uma selênia. A empresa está participando, ela tem que estar atenta ali ao chat da sessão pública. Acontece isso que você falou, das vezes ficar lá horas e horas, e o pregoeiro chega, bom dia, não fala nada. Aí vai lá e só dá o boa tarde. Acontece, eu também passo por isso, eu sei bem como é que é. Né? Não é o que a gente propaga, né? Por exemplo, o Antônio é pregoeiro, Sim, não é o que ele faz, não é o que ele propaga nas capacitações, exato. não é o que eu propago quando eu tenho contato com vários pregoeiros também. Cara, não faz isso. Né? Então, assim, as pessoas realmente estão entrando nessa turma de propagar isso. Então, a ideia realmente é essa. Então, o chat da sessão pública é importantíssimo. Então, tem que acompanhar, porque isso vai te prejudicar nas licitações. E parece que é bobeira, mas é sim, dos 5 erros aí maiores dos licitantes. Perfeito, Rafa. E o quinto, não menos importante, é a questão da capacitação. E aí entra naquela questão que eu te falei anterior, que é a questão, às vezes a pessoa nem sabe na onde que fica o chat, nem sabe. Eu vi um comentário aqui, ó, na verdade dois comentários, né? Primeiro da Selminha, ela falou assim, que não adianta ficar ligando no órgão público e reclamando porque o pregoeiro não atende. E se você for pregoeiro, eu já vou ser categórico, não atenda telefone em horário do certame. Tudo deve ser resolvido pelo chat. E outra, você não sabe quem é a pessoa do outro lado, às vezes ela está gravando, você fala alguma coisa, você vai se complicar no futuro. Você não sabe. Não atende, não se atende telefone. A licitação não é por telefone. Não é licitação por áudio chamada, vídeo chamada, sei lá. É uma licitação por sistema. Tudo é relacionado a sistema, tudo que for fazer via sistema, tá? Não atenda telefone para não ter problemas. Ou se atender, fala que é outra pessoa. E cuidado, porque pode estar gravando, bom, enfim, não atenda. E também aqui a GC Licitações colocou assim, ó, muitos pregoeiros do Licitações Z têm costume de não falar muito no chat. Em especial no Licitações Z tem 2 lugares de chat, tá? 2 lugares de chat no Licitações Z. E você tem que saber disso. Você tem que saber disso. E às vezes tem muito pregoeiro que não sabe, tá, GC? Não sabe que tem 2 lugares de chat, que tem que ir, que não tem, enfim. Muitos pregoeiros não sabem, tá? Se você é pregoeiro, não sabe aonde é o chat do Licitações Z, precisa de uma capacitação e tal, depois chama a gente no privado ou lá no Licitação da Depressão. Tem capacitação, tudo para isso daí. Ou até O mesmo, cara se for muito domina o simples, Licitações Z. já vou Antônio falando. Lima é o cara do Licitações Z, do amarelinho.
Né? E hoje eu não vim de amarelinho, tá? Porque todo mundo corneta. Fala, não, toda vez você sai de amarelo por causa do Licitações Z. Fala que é embaixador da BNC, mas vive com as cores do Licitações Z. Mas, enfim, o, a questão da capacitação, ela é muito importante. Muito importante. Talvez seja o mais importante. O que, que eu fiz? Eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo em uma imersão total. Imersão total. O que, que eu estava fazendo? Afiando o machado. Afiando o machado. Quem que é o melhor lenhador? O fortão, que pega o machado e sai descendo a lenha? Ou o raquítico, que talvez não tenha a mesma força do fortão, mas que entende das dinâmicas, ele entende da física, ele sabe, ele entende da natureza, ele entende dos metais, ele entende que, dependendo do ângulo que ele cortar, a própria natureza, o próprio peso da árvore vai fazer ela cair automaticamente, e ele também entende que quanto mais afiado o machado dele estiver, mais fácil será o trabalho dele. Então, o que, que a gente traz? O que, que a gente traz? Essa questão da capacitação talvez seja o mais importante. Porque muitas vezes, Rafa, eu já vi muitos, mas muitos mesmo, muitos fornecedores terem problemas, porque o fornecedor conhece o decreto, o fornecedor muitas vezes conhece de licitação há muito tempo, está trabalhando com licitação, mas não entende daquele sistema específico. E por não entender daquele sistema específico, ele acaba perdendo a licitação. Por exemplo, no Licitações Z, tem um local específico para fazer negociação final. E se o pregoeiro vai lá, convoca ele quer fazer a negociação, mas ele não sabe de onde que é. Por exemplo, no próprio Licitações Z, existe um momento certo, um local certo para você manifestar interesse de interpor recurso. Se você não sabe aonde é isso, você não consegue manifestar, interpor recurso. Por exemplo, o SICAF é totalmente 100% digital, 100% gratuito. Mas tem empresa que cobra 900 e pouco para fazer o cadastro do SICAF. Por quê? Não tem conhecimento, eu não sei como fazer esse cadastro do SICAF. Não estou aqui tirando mérito de ninguém que cobra para fazer isso. Cada um com ema-ema, cada um com seus problemas. Se a empresa se comprometeu, ela está cobrando para fazer o cadastro lá para você, ok? Mas saiba que é totalmente gratuito. Rafa, a palavra está com você, meu irmão. Exatamente, Antônio. Capacitar, ó, o edital do Brasil até colocou aqui, já respondeu tudo. Capacitação é tudo, né? Então, realmente, é você pegar e entender como que funciona o trâmite de um pregão eletrônico. Tem muita gente que está em transição, né, Antônio? Muita gente que estava no pregão presencial, estava naquela coisa. Eu estou recebendo mensagem ultimamente de muita gente assim, olha, eu trabalhava muito com pregão presencial, só que agora, olha só, agora, depois da decreto 10.024, agora com a nova lei e tudo mais, agora eu estou fazendo transição para o pregão eletrônico. Então as pessoas estão meio perdidas ainda, como não sabe como que funciona, não sabe nem como funciona o SICAF, Comprasnet, Licitações Z, outras plataformas, quiçá sabe sobre o decreto 10.024 e muito menos sobre a nova lei de licitações. Então as coisas estão acontecendo assim, de uma forma que a população, né, acho que todos, né, o jeito brasileiro de ser é o quê? Eu vou deixar para a última hora. Quando eu precisar mesmo, eu vou lá e vou fazer. É aquela coisa da manutenção corretiva, né? Eu sempre dou o exemplo do ar-condicionado. Como eu falei no início da live aqui, eu sempre atuei muito com essa área, né? Sempre da área administrativa, mas na área de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado é o seguinte, você compra equipamento de ar-condicionado. Se você fizer uma manutenção nele, nem que seja anual, você vai manter ele limpinho, tudo certo. Ou então, se você passar um pano por semana. Agora, se você não fizer nada, o que vai acontecer? A durabilidade dele vai ser muito menor. E quando ele tiver algum problema, vai vir a manutenção corretiva. E aí, na manutenção corretiva, você vai gastar muito mais. Porque se você gastar no anual, sei lá, pagar R$ 300 para fazer manutenção no equipamento, né, uma limpeza geral, e você deixar para fazer algum tipo de manutenção corretiva, quando ele estourar, ele vai estourar um compressor, que você vai gastar R$ 600, R$ 700, mais mão de obra. Né? Aí você fala, vou comprar um novo. Aí você vai comprar um novo, vai pagar material de instalação para pagar a mão de obra para instalar. Então, olha só como é que é o negócio. Então, se você se prevenir, né, tudo isso, ele realmente vai diminuir o seu custo. E quando a gente fala de custo, né, vai diminuir o seu custo em questão de valores, de preço, e vai diminuir o seu custo em questão de tempo, né, tempo de aprendizado. Então, realmente é isso que a gente tenta sempre propagar, né, Antônio? Compartilhar de alguma forma, né? É por isso até que a gente está com a segunda turma aí do Performance AG em aberto.
né? São 4 mentorias, aí dentro da mentoria a gente fala sobre Decreto 10024, a gente fala sobre análise de edital, a gente fala sobre SICAF Comprasnet, licitações E, a gente também trata alguns pontos importantes e relevantes relativo ao pregão eletrônico da nova lei de licitações. Então, realmente, são mentorias que são voltadas ali não só para a teoria, mas para a prática mesmo, né? Na última, a gente fez na primeira turma, Antônio, né? A gente botou lá, por exemplo, o portal Comprasnet, eu ensinei o pessoal a entrar na ata, e numa das atas de pregão eletrônico, eu sempre dou esse exemplo, que é o quê? Só tinha uma empresa participando, né? Uma empresa participando, e ela não era capacitada, porque ela diminuiu o seu próprio valor, ou seja, estava dentro do valor estimado, ela estava com o valor de R$ 130.000, ela deu um lance de R$ 60.000, Nossa. baixando aí R$ 60.000. Está gravado, foi a primeira mentoria que a gente deu, da primeira turma, sobre o Comprasnet. Então, mostrei todo o Comprasnet do lado do licitante. Então, você imagina, o cara perdeu R$ 60.000, R$ 60.000 no lance, ainda negociou no final, né? Esse exemplo aí eu vou dar para o resto da minha vida, porque é algo que a empresa estava abaixo do valor estimado, e ela simplesmente ainda deu um lance ali de R$ 60.000 no certame e ainda negociou no valor final. Ou seja, naquele pregão eletrônico, né, ele conseguiu perder mais de R$ 60.000. Naquele pregão eletrônico. Impressionante, impressionante. Como você gosta de falar, surreal. Surreal, surreal. Até hoje eu estou tentando entender o que aquela empresa fez. Mas não foi só eu que vi, né? Antônio viu, o pessoal que estava presente acabou visualizando lá, né? Os alunos viram aquela situação e foi uma sorte, porque a gente estava indo no aleatório e pesquisou lá uma ata qualquer para poder mostrar, olha, aqui que a gente faz uma pesquisa de ata por fora do sistema. Então a gente entrou no sistema também, verificou todas as funcionalidades, né, do Comprasnet, mas essa a gente verificou fora do sistema, que muita gente não sabe também, Antônio. Como é que eu faço para pesquisar ata? Como é que eu faço para pesquisar edital, cotação eletrônica, ata de registro? Então, ele não consegue fazer essa pesquisa, não consegue fazer uma pesquisa decente no Licitações E, né, nos demais portais. E é por isso que a capacitação é muito importante. A prevenção é muito importante, porque vai chegar lá na hora de fazer a participação no certame e eu tenho que anexar o documento ou não tenho? Mas falaram de um tal de decreto 10.024 que eu não sei nem o que tem que fazer. Deixa eu baixar ele aqui para ver na internet. Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Então, isso que tem que você que está aqui tem que levar em consideração, né? Entrar na consciência de que a prevenção é relativo aí a realmente a capacitação. Perfeito, Rafa. Só para recapitular, então, segunda turma do Performance Águia está aberto. A Maia está querendo se inscrever também, por isso que ela está lá aqui. Segunda turma do Performance Águia está aberto, então, 4 mentorias comigo, pregoeiro, com Rafael Ícaro, com fornecedor, consultor, enfim, ambos mentores da área, pessoas que atuam na área. Se for somar o meu tempo de trabalho junto com o tempo de trabalho do Rafael Ícaro, eu acho que dá mais do que a nossa idade, somando os nossos 2 tempos de trabalho. Deixa eu pensar aqui, dá bem próximo da nossa idade. Tá próximo. A gente começou bem, começamos cedo 26 anos aí de diferença. Mas 4 mentorias, então, decreto 10.024 com análise de edital, aqueles pontos principais para você fazer a análise, tudo isso a gente vai trazer. Depois vai ter SICAF, como você cadastrar, pesquisar, analisar o SICAF. Lembrando, SICAF é 100% gratuito. Comprasnet, depois licitações E, depois o fechamento e também a nova lei de licitações. Lembrando, para todos os inscritos, grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas. E também as aulas ficarão gravadas. Então você terá acesso praticamente vitalício, né? Você vai ter acesso ali às aulas. Hoje tem uma aula que eu não vou conseguir acompanhar ao vivo. Não tem problema. Ela ficará gravada, você pode assistir depois. Ir no nosso grupo e tirar as suas dúvidas. Ou, estou participando da aula, mas eu ficou com uma dúvida e tal. Assiste novamente a aula quantas vezes você quiser. Tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito. Temos um cupom de desconto que vai ser colocado ao final dessa live. A gente vai colocar o link de inscrição para o Performance Águia. Está lá na bio, tá? Então, na bio tem o link de inscrição. A gente vai colocar um cupom de desconto. Depois, se quiserem ir lá no Licitação da Depressão, também vai ter o link. É só você arrastar para cima, fazer a inscrição e utilizar o cupom. Lembrando, o cupom vai estar aqui. A gente não vai colocar em outro lugar, tá bom?
Quinta-feira, estamos de volta, 18 horas em ponto. Vamos encerrando, então, a nossa live. Quinta-feira estaremos de volta. Gratidão, pessoal, para quem chegou agora. Eu vi que o Tadeu chegou aqui. Grande Tadeu, amigo, parceiro. Saulo também chegou. A Selminha colocou aqui que os pregoeiros e os licitantes precisam se capacitar. Eduardo está aqui também. Alex. Tem uma galera que chegou aqui depois. O Júlio César está aqui também. Pessoal todo aqui. Ieda, gratidão, gratidão, Jaqueline. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus. A live vai ficar gravada. Já já a gente vai subir ela. E ela já vai ficar disponível aqui para vocês. Lembrando, Performance Águia, as turmas são extremamente limitadas. O que eu, Rafael e Ícaro estamos querendo fazer é uma turma bem enxuta. Então, quando chegar o número máximo de alunos, infelizmente, ficará para a próxima. E devido a toda a correria, eu não sei quando será a próxima turma, devido a outros projetos, inclusive vem aí um projeto até pelo próprio licitante Águia. Então, encontro vocês nos próximos eventos. Rafa, tem alguma coisa agora? Só agradecer a presença de todos aí. Daqui a pouco, 19 horas, tem live aí do Antônio com a Almeida. Não, agora, às 18. Às 18? É agora. Você tá atrasado. Então, ó, um abraço. Eu, 19 horas, não tenho mentoria aqui da turma 4 do Formação. Então, ó, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e aproveitem a oportunidade de estar com o pregoeiro e com o consultor de licitações, os dois lados da moeda, para poder tirar todas as suas dúvidas. E vamos lá para a live do Antônio. Valeu, meu irmão. Um abraço, pessoal. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau.